Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar de como se trata a questão das strings, né? As strings nada mais são do que uma sequência de caracteres, ou seja, um vetor de caracteres, tá? Então, na linguagem C, a gente tem um tipo de dados que representa o caractere. Então, quando a gente quer gravar um único caractere, a gente usa o tipo de dados char. Então, se a gente fizer char, por exemplo, letra, e eu colocar, atribuir a ela entre aspas, aí a gente sempre usa aspas simples, quando a gente quer atribuir um único caractere, vou até trocar para caractere, né? Porque na verdade não é só letra, né? Caractere pode ser qualquer coisa, pode ser um ponto, uma vírgula, um parênteses, um número, tá? A representação gráfica de um número. Então, se a gente quer guardar, por exemplo, a letra A minúsculo, então a gente usa o tipo de dados char, tá? Então, se a gente vier aqui e fizer um printf %c, que é o tipo char, e a gente colocar caractere, aí a gente vai conseguir imprimir. Então a gente vai ter ali o nosso caractere impresso, ok? Agora, se você quer gravar uma sequência de caracteres, se você quer gravar uma palavra, por exemplo, uma palavra, um texto, isso é uma sequência de caracteres. E aí, como que a linguagem C trata essa sequência de caracteres? Em muitas linguagens de programação, a gente tem um tipo de dados chamado string. No C, a gente não tem esse tipo de dados. O C implementa a string como sendo um vetor de chars, um vetor de caracteres. Então vamos imaginar que a gente quer gravar, por exemplo, uma palavra com 3 letras. Tá? Então eu vou falar que essa variável caractere, vamos chamar de str agora, a variável str vai ser um vetor de 5 posições. Então, quando a gente fala que a gente tem um char, um vetor de chars de 5 posições, aí então a gente pode gravar agora dentro desse vetor uma sequência de caracteres. Por exemplo, se a gente fosse inicializar o vetor aqui, então a gente colocaria os valores aqui, ó, entre apóstrofo, separados por vírgula. Tá? Então, se eu colocar aqui a palavra todo, por exemplo, sei lá, T-O-D-O, todo. E aí muito cuidado, tá? Quando a gente vai imprimir um vetor de caracteres, aí a gente não usa mais o %c. A gente usa o %s, tá? Que vem de string, tá? Então, se a gente executar aqui o %c, por exemplo, olha só o que a gente vai ter. Ó, não saiu o que a gente queria. Ele se perdeu ali, tá bom? Então, se a gente quer imprimir um vetor de caracteres, a gente tem que usar o %s. Aí, uma vez usando o %s, a gente vai ter ali a palavra todo escrito sem nenhum problema, tudo bem? Só que a gente tem uma particularidade, tá? A forma como as strings são armazenadas na memória, né, o C utiliza, deixa eu pegar aqui um desenho, então, vamos imaginar que a gente tem esse vetor aqui, ok? Um vetor de 5 posições, tá bom? Então, a gente tem a posição 0, nesse caso aqui seria um vetor de 6 posições, né? Indo até 5, a gente teria um vetor de 6 posições. Então, deixa eu trocar aqui para 6 posições, ok? Então, se a gente fosse representar esse vetor nosso de 6 posições, esse vetor char de 6 posições, então o nosso str, a nossa variável str, é esse vetor aqui de 6 posições, certo? E quando a gente manda gravar um determinado texto dentro de um vetor de chars, o que acrescenta? O que acontece? O primeiro caractere vai ser colocado na posição 0, depois aqui vai ser colocado o O, depois aqui vai ser colocado o D, e depois aqui vai ser colocado o O. Tudo bem? Então a gente vai ter a palavra todo ali. Tudo bem? Bom, e aí o último caractere é acrescentado aqui, ó, um contrabarra 0. Tudo bem? Então a linguagem C acrescenta, tá, no final de todas as strings o caractere 0, contrabarra 0. Tudo bem? Então isso é padrão do C. O C finaliza as strings com contrabarra 0. Tudo bem? Então,
né, esse contrabarra zero. Então, o que significa? Para que isso serve? Pelo seguinte, quando a gente manda imprimir uma string, quando a gente usa o %s, note que aqui a gente não colocou colchetes. Ó. Eu não coloquei colchetes do que eu queria imprimir. Eu simplesmente passei a variável. Falei assim, ó, imprime para mim a variável str, partindo do pressuposto que ela é uma string. Aí o que o C faz? O C percorre esse vetor da posição 0 até o primeiro caractere que ele encontrar com contrabarra 0. Como aqui vai ter o contrabarra 0, ele para aqui, tudo bem? Ele não continua lendo o resto do conteúdo, certo? Porque aquele resto daquele conteúdo ele pode ter um lixo qualquer, pode ter um endereço, pode ter um lixo qualquer na memória, e aí para que ele não continue fazendo a impressão dos dados até a última posição do vetor, ele procura sempre o caractere que termina, o caractere de terminação da string, tudo bem? Então, se a gente, por exemplo, se nesse str eu mandei gravar a sequência AL, por exemplo, então eu vou ter o A aqui, o L aqui, e eu vou ter o contrabarra 0 na posição 2. Quando eu mandar imprimir a string, ele vai ir apenas até essa posição 2. Então ele vai imprimir esse caractere e esse caractere. Ele não continua imprimindo o conteúdo que tem aqui na sequência. Para que a gente consiga perceber realmente esse caractere contrabarra 0 sendo acrescentado, que é o que a gente chama de caractere nulo, vamos fazer aqui um teste. Aqui, ó. Eu vou deixar apenas a palavra TO, os caracteres TO, certo? Então, olha só, se a gente vier aqui e mandar inicializar com TO, quando eu mandar imprimir o conteúdo vai sair TO, tudo bem? Bom, note que também, se isso aqui é uma string de caracteres, eu consigo fazer isso aqui, ó. Imprime para mim o caractere na posição str0. Eu posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ele vai me mandar imprimir apenas o primeiro caractere na posição 0. Imprimir o T, certo? Se eu mandar imprimir o 1, ele vai trazer lá, se eu mandar imprimir o caractere na posição 1, ele vai trazer o O, tudo bem? E se eu coloco o %s e tiro a posição aqui do vetor, mando o vetor completo, ele então vai procurar esse caractere nulo. Na hora que ele encontra esse caractere nulo, ele finaliza então a impressão. Então saiu lá TO. Para a gente ter certeza disso, olha só o que a gente vai fazer. Vamos deixar aqui o TO, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou agora mandar gravar na posição str, na posição 0, posição 1. A posição 2 vai estar o caractere nulo. E na posição 3 não vai ter nada. Então eu vou mandar gravar na posição 3, eu vou mandar gravar o caractere, por exemplo, T. Se a gente perceber aqui, ó, se eu mandar imprimir, ele continua imprimindo o TO, certo? Porque na memória a gente tem isso aqui agora. Ó. Na memória a gente tem exatamente isso aqui. Eu tenho o caractere, deixa eu ver aqui depois, TO, né? Então a gente tem aqui, ó, TO aqui, T aqui, O aqui, o caractere nulo, que é o contrabarra 0, e na posição 3 eu coloquei o T, certo? Quando eu mandei imprimir %s do str, por que ele não imprimiu esse T aqui? Ah, Rogério, mas esse T está lá? Sim, está lá. Ó, se a gente fizer isso aqui agora, ó, eu vou mandar imprimir %c, que é o char. Então, imprime para mim um caractere que está na posição 3. Se a gente mandar imprimir o caractere que está na posição 3, ó, o que a gente vai ter? TOT. Tá? Vou só fazer a quebra de linha aqui para a gente ver que, ó, quebra de linha. Então a gente tem aqui, ó, TO e depois o T. Mas por que ele não imprimiu o T aqui na sequência? Por conta do caractere nulo, certo? A gente acrescentou um caractere nulo ali, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, só para a gente realmente perceber esse caractere nulo. Eu vou vir aqui, ó, vou trocar aqui para, vamos colocar aqui na posição 4. Vamos colocar mais, são 6 posições, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar T, A, X, Y, posição 4, 5, deixa eu ver aqui, 0, 1, 2, a posição do nulo. Ah, beleza. Então só até aqui, certo? Então se eu mandar imprimir aqui agora,
se eu mandar imprimir os outros caracteres, caractere na posição 4, na posição 5, ok? Olha só o que a gente vai ter. Olha lá, TO-TAX, ok? Então saiu aqui o nosso TAX, beleza? E para que a gente consiga realmente perceber que tem esse caractere nulo ali que está finalizando, olha só, eu vou mandar agora sobrescrever a posição 2. Eu vou tirar esse caractere nulo que estava lá, certo? Porque quando eu mandei gravar TO, o que ele fez? Ele gravou o T, gravou o O e depois automaticamente gravou um contrabarra 0, certo? Então, na posição 2. Quando eu venho aqui e mando gravar um T por cima, eu vou até trocar, vou colocar um S. Quando eu mando gravar em cima esse caractere, olha só o que a gente tem. Agora ele conseguiu, olha lá. TOSTAX, ele foi até o fim do vetor agora. Ele imprimiu até a última posição. Então o que a gente tem agora na memória é isso aqui, ó. Vou trazer isso aqui para o canto, trazer isso aqui para o cantinho. Então o que a gente tem aqui, ó? Do jeito que eu fiz agora, a gente tem exatamente isso aqui, ó. T, O, aí nessa linha aqui, na linha 8, ele gravou T, O contra barra 0, certo? Aí na posição 2, aí quando eu cheguei na linha 9, aqui, ó, na posição 2, eu mandei sobrescrever pelo S. Então eu vim aqui, ó, e apaguei esse conteúdo e agora escrevi um S aqui no lugar. E depois na posição 3 eu coloquei o T, na posição 4 eu coloquei o A e na posição 5 eu coloquei o X, certo? E aí o que vai acontecer? Quando a gente mandou executar a impressão, quando eu mandei imprimir isso aqui, ó, qual que é o comportamento do C que eu falei? Ele busca o caractere nulo, certo? Ele vai varrer as posições até ele encontrar o caractere nulo, certo? Como não tem mais caractere nulo aqui, ó, nesse vetor, ele foi imprimindo, ele veio, chegou até a quinta posição, não achou o caractere nulo e continuou. Ele continuou acessando os endereços na sequência da memória até ele encontrar alguma coisa que fosse equivalente ao caractere nulo. Então esses caracteres aqui, ó, isso aqui veio da onde, esses caracteres? Esses caracteres veio da memória, lixo de memória. Então ele saiu varrendo, o printf saiu fazendo a varredura até ele encontrar um caractere nulo. E aí tinha um caractere nulo mais à frente na memória, ele parou. Então quer dizer, ele imprimiu o conteúdo ali que não era do endereço de memória. Tá? Então é assim que funciona o armazenamento de strings na memória utilizando o C. Tudo bem? Deixa eu ver se a gente faz mais algum exemplo aqui para isso ficar claro. Bom, aí agora se eu chegar aqui, ó, na posição 5, eu mando gravar o caractere nulo contra a barra 0, e aí note que o contra a barra aqui é um caractere de escape, né? Ele está fazendo a função de escape. Então eu estou mandando fazer um escape e gravar o caractere nulo. Não é o número 0, tá? É o caractere nulo. Então contra a barra 0 é nulo, tá? Se eu mando imprimir agora, ele não sai varrendo a memória de maneira maluca até o fim. Então, ó, TOSTA. Então ele parou até aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, ele parou até aqui, até essa posição. Por quê? Porque eu mandei na posição X, eu mandei um contra barra 0. O que aconteceu? Ele parou na posição 5, ele não continuou buscando uma informação que tinha ali na memória. Tudo bem? Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, para que se você não conseguiu entender, você poder assistir ele de novo e entender essa particularidade, tá bom? No próximo vídeo eu mostro como que a gente faz a leitura dessas informações através do teclado, os problemas que a gente pode ter quando a gente faz leitura de strings através do teclado e como que a gente pode resolver esses problemas, tudo bem? Então vamos lá, vamos recapitular. O que é uma string para o C? Uma string para o C é um vetor de chars, é um vetor de caracteres. Então, quando você quer gravar um nome, uma palavra, um texto qualquer, você precisa criar um vetor de chars. E aí você tem que colocar a quantidade de caracteres que você quer ter para poder guardar esse texto. Então, por exemplo, aí a gente só precisa lembrar que se você tem a necessidade de gravar uma palavra com até 20 caracteres, você não pode criar um vetor de 20 posições.
Porque a última posição vai ser gravado com o caractere nulo, contra a barra zero. Então, se você precisa ter no máximo, se você precisa ter uma variável que tenha no máximo até 20 caracteres, obrigatoriamente você vai ter que criar ela com 21 caracteres, porque a última posição vai ser com o contra a barra zero. Automaticamente o C vai fazer isso para você. Se você lê isso do teclado ou se você faz uma atribuição de valores que nem eu fiz aqui. Aqui eu fiz uma atribuição direta de valores dentro do vetor ali str, tá? Então, essa particularidade tem que ser entendida, tá? A forma como o C trabalha isso na memória, tá? E aí, obviamente, vamos apagar isso aqui agora. Então, vamos supor que eu coloco aqui, ó, a palavra Rogério, R. Então, o Rogério tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Então, aqui, ó, eu tenho que ter 8 caracteres. O correto, certinho, sem nenhum, para não dar nenhum problema, são 8 caracteres, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, vai funcionar perfeitamente, ó lá, Rogério. Aí você pode chegar e falar assim, deixa eu ver se o Rogério está falando a verdade. Eu vou colocar 7 aqui. Aí você rodou, olha lá, tá vendo? Olha só o que aconteceu. Ele continuou pegando os caracteres que tinha ali para frente. Não teve espaço para colocar o contrabarra zero. Ele não tinha... eu ocupei todas as posições do vetor. Então não teve como ele colocar o caractere de finalização. Aí o que ele fez? Ele saiu pegando conteúdo que tinha ali na memória, que estava do lado da memória, ok? Outras posições de memória, tá? Então, para você trabalhar corretamente, se você precisa de 8 caracteres, se você precisa de 8 caracteres, você tem que criar com 9 posições. Aqui, como eu quero colocar uma palavra de até 8 caracteres, de até 7 caracteres, eu coloco aqui com 8 posições. E se você colocar com 10 posições, não tem problema, certo? As outras posições vão ser ignoradas porque ele vai colocar um contrabarra zero na 7ª posição. Né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desculpa, na 8ª posição, ok? Na posição 8, tá? Posição 8. Se for no vetor, aí é o índice 7, tá? Então, ele vai colocar esse contrabarra zero lá. Então, note que ó, não vai ter nenhum problema, certo? Posso até colocar Rogério espaço F, ok? Ainda vai funcionar. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Aqui tem que ter um espaço. Ele não aceita caractere sem nada. Então, aqui, ó, Rogério F, ok? Então, até 10, até 9 caracteres ali vai funcionar perfeitinho, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu continuo explicando aqui algumas particularidades de como isso funciona, para que a gente consiga entender como que a gente faz a leitura disso através do teclado, tudo bem? Próximo vídeo, então, a gente continua. Abraço.